Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. A organização de Medellín marcou a história como um dos grupos clandestinos mais influentes e poderosos do mundo. Mas afinal, como terminaram os grandes chefões que comandavam esse império? De quedas espetaculares a capturas cinematográficas, cada um deles teve um destino surpreendente, e muitos acabaram de forma bem diferente do que imaginavam. Hoje você vai conhecer o verdadeiro legado destruído de Medellín e descobrir o que aconteceu com seus principais líderes. Mas antes, se inscreva, ative o sininho e clique no botão de Hyper. E para apoiar o canal ainda mais, considere se tornar membro. O apoio de vocês é fundamental para meu trabalho. Agora, fique até o final porque alguns finais são de arrepiar. Bora pro vídeo. Como é possível que alguns dos líderes da organização de Medellín estejam hoje vivendo livres e aproveitando parte da riqueza que um dia acumularam? Será que esses homens, que já estiveram em cartazes de procurados com recompensas milionárias, conseguiram escapar impunes? Filho de um engenheiro alemão que emigrou para a Colômbia, Carlos Leder, ainda jovem, também se mudou para os Estados Unidos. Metade alemão e metade colombiano. Mais tarde também se tornou cidadão estadunidense. Com o tempo, ele se tornou fã de John Lennon e dos Beatles, além de desenvolver um vício em substâncias ilícitas. Yo sí era un hippie, sí. Yo fumaba, lógico. Yo era un aventurero, pero yo no era ningún traficante. Ele era um jovem instruído, que lia autores como Maquiavel e Germain Jesse, e demonstrava uma certa admiração por ditadores autoritários e líderes malucos, além de interesse em obras polêmicas da história. ¿Cómo puede sacar usted buenas ideas de una persona como Adolf Hitler que mató, entre otros, 6 millones de judíos? Sabemos que en Alemania nunca existieron más de 1 millón de judíos. Carlos Leder começou sua trajetória clandestina na América do Norte roubando carros e contrabandeando substâncias ilícitas. Durante um período que passou em uma prisão estadunidense, conheceu o famoso George Jung, também conhecido como Boston George, e juntos formaram uma parceria. Ao saírem da cadeia, começaram a trazer mercadorias da América Latina e, pouco a pouco, acumularam recursos suficientes para adquirir um pequeno avião e, através de subornos, garantir um ponto estratégico nas Bahamas. Com essa aeronave, Leder iniciou o transporte de produtos ilícitos para os Estados Unidos, justificando suas ações com a ideia de combater o imperialismo estadunidense, que por anos vinha explorando os povos latinos. Habla de la bonanza de la cocaína. Es la única bonanza que ha habido. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. Os fornecedores colombianos de ouro branco entregavam o produto nas Bahamas. E de lá, Carlos Leder e seu parceiro George Jung, utilizando um pequeno avião que voava em baixa altitude para evitar os radares, transportavam a mercadoria para as praias de Miami. Lá, outros associados se encarregavam de recolher os carregamentos. Foi a primeira vez que alguém tentou algo assim, e por isso, Leder é considerado o pioneiro do contrabando de substâncias ilícitas para os Estados Unidos por esse método. Dizem que ele foi o responsável por enriquecer imensamente Pablo e os irmãos Ochoa, transformando-os, assim como outros capos, em bilionários praticamente da noite para o dia. El talón de Aquiles del imperialismo son los estimulantes de Colombia. Em 1981, quando as autoridades confiscaram sua ilha particular, Norman's Cay, nas Bahamas, Leder retornou definitivamente à Colômbia e se tornou uma figura conhecida no departamento de Quindío.
Muitos acreditavam que ele era apenas um grande investidor alemão. Antes mesmo de Pablo, o patrão de Medellín, Leder, iniciou uma carreira política, com o objetivo de implementar um regime autoritário no país e impedir a extradição de cidadãos colombianos. Por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. Leder também criou seu próprio jornal, que usava para promover sua carreira política e influenciar a opinião pública conforme seus interesses. Antes mesmo de Pablo, ele construiu um complexo luxuoso, comparável à famosa Fazenda Nápoles, repleto de extravagâncias que refletiam seu enorme poder e riqueza. Bonilla fue fusilado por el pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y la mano del pueblo es la mano de Dios. Entonces, ¿usted justifica el asesinato de Lara Bonilla? Claro que lo justifico, plenamente. Existem várias versões sobre a queda de Carlos, mas a mais midiática aponta que ele foi traído por Pablo e seus sócios e entregue às autoridades. Dizem que Carlos tinha um comportamento descontrolado, agravado pelo consumo excessivo de substâncias ilícitas e álcool, o que frequentemente fazia com que perdesse o foco. Durante uma suposta festa em uma das fazendas de Pablo, em um momento de descontrole, ele teve um desentendimento com um dos homens do patrão e acabou eliminando ele de maneira voraz. Isso preocupou Pablo, que percebeu que se Carlos era capaz de fazer isso com um subordinado, poderia fazer o mesmo com outro líder. Temendo os riscos, Pablo teria feito um acordo com seus outros parceiros para entregar Carlos Leder à justiça, utilizando isso como uma maneira de ganhar pontos com o governo e aliviar a pressão sobre a organização e os capos. Es bastante extenso, pero la realidad fue que el que estaba fuera de control era Pablo mismo, no Carlos Leder. Quando Carlos foi capturado em uma de suas propriedades, estava sob o efeito de substâncias ilícitas e havia acabado de se levantar de uma festa na noite anterior. Ele saiu sorridente, dizendo: "Sou o Carlos Leder, não atirem", acreditando que escaparia rapidamente da justiça colombiana, como era comum na época. No entanto, dessa vez o governo agiu com rapidez e os trâmites para sua extradição aos Estados Unidos foram iniciados imediatamente. Algumas horas após sua captura, foi informado que tudo estava em ordem e que um avião da DEA já estava a caminho. Os Estados Unidos tinham a obrigação de respeitar os direitos humanos básicos de Carlos e, por isso, ele não poderia ser condenado a ir para o outro mundo. No entanto, foi sentenciado à prisão perpétua e mais 135 anos por uma corte estadunidense. Posteriormente, em 1992, Carlos colaborou com a justiça, fornecendo informações sobre o ditador panamenho Manuel Noriega, o que resultou na redução de sua pena para 55 anos. A partir daí, com o apoio de sua filha e enfrentando alguns desentendimentos com a justiça dos Estados Unidos, Leder começou a lutar por mais reduções de sua sentença. Durante seu tempo na prisão, manteve um bom comportamento e se dedicava à leitura, o que contribuiu para que, em 2020, após cumprir 33 anos de sua pena, fosse libertado. Ele teve a opção de escolher entre a Colômbia e a Alemanha como país de repatriação. Já debilitado por uma doença séria, que mais tarde foi anunciado que era um câncer, e com a pandemia no seu ápice como fator adicional, Leder conseguiu sua liberdade. Atualmente com 75 anos, Carlos Leder publicou um livro e tem dado poucas entrevistas desde sua liberdade. Não se sabe com precisão onde ou com quem ele está morando na Alemanha, embora se especule que tenha familiares por lá. Carlos sempre foi considerado um homem instruído, algo que foi destacado pelo jornalista Júlio Sanches em uma das últimas entrevistas com Carlos Leder, diferindo de outros mafiosos. Desde a infância, Carlos teve uma educação sólida, uma família estável e amorosa, e uma situação financeira confortável, o que torna sua trajetória rumo ao submundo ainda mais surpreendente. Julio, su pregunta es sabia y para mí continúa siendo un enigma. Las decisiones que tomé, las ambiciones que tenía, mi razón por la cual yo continué sumergiéndome en el contrabando fue una amalgama de situaciones que se presentaban y, lógico, la falta de moral
en mi corazón, que no tenía la fuerza de voluntad que tenían la mayoría de los colombianos de salir a trabajar honestamente todos los días. Quando foi capturado, a fortuna de Carlos Leder era incalculável. Dizia-se que ele possuía inúmeras propriedades em diversos países da América. No entanto, hoje em dia, Carlos parece não ter muito, ou pelo menos não na Colômbia. ¿Con ustedes fue generoso? Pues generoso, en amor, en amor. Yo pienso que es que nosotros como no tenemos nada de mi papá, entonces es la generosidad, ¿sí me entiendes? Económicamente generoso, nosotros no tenemos nada. Nada, Con así sus es. aviones, con sus yates. Antes me parece que antes no era loco, era muy cuerdo porque tenía todo para verse enloquecido. Lastimosamente hoy en día es cuando está pagando grave por eso. Os 3 irmãos Ochoa foram considerados as ovelhas negras da família Ochoa, uma família colombiana que vinha construindo uma reputação respeitável no setor agropecuário, focada na criação de gado. Resorte III nació en Cali, en la finca de don Rubén Brión. O patriarca da família Ochoa, Dom Fábio Ochoa, conhecido como o Padrinho de Medellín e um autêntico amante de cavalos e montaria, ofereceu aos seus 11 filhos uma educação de qualidade, status e uma vida privilegiada. No entanto, os 3 irmãos, Juan David, Jorge Luiz e Fábio Ochoa, se encantaram pelos rios de dólares que vinham do submundo. Inicialmente, eles tentaram continuar os negócios familiares, ajudando o patriarca com seu renomado restaurante La Margarita del Ocho e administrando os mais de 1000 cavalos que o patriarca da família possuía. No entanto, Jorge Luiz decidiu aventurar-se para os Estados Unidos em busca de novas oportunidades. Foi em Miami que ele conheceu o lucrativo mundo do contrabando. Sua ambição o impulsionou a entrar nesse ramo, e ele convidou seus 2 irmãos, que eram os mais próximos a Jorge, a se unirem a ele nesse novo caminho obscuro. En esa época en que nosotros estuvimos en negocio, el que se quisiera meter, en esa época hasta no era ni mal visto el negocio, todo el mundo lo invitaba a uno a su casa, a que hablara con él, a que fuera a las fiestas, no era tan mal visto el negocio, entonces nos equivocamos. Juan Davi Ochoa era o mais velho dos 3 irmãos, seguido por Jorge Luiz, o mais influente, e Fábio, o mais novo. Juntos, os 3 começaram a integrar a organização de Medellín e suas carreiras no contrabando de coca foram camufladas pela imagem de fazendeiros que já possuíam e continuavam a manter. A família Ochoa sempre negou categoricamente qualquer envolvimento com o submundo. Dom Fábio Ochoa, ao se referir aos filhos mafiosos, falava deles como se estivesse falando de terceiros, sempre com um tom desdenhoso. É possível que existam mafiosos que se tornaram fazendeiros, mas de aí a dizer que os fazendeiros se tornaram mafiosos, vai uma grande distância, afirmava com segurança. Após o rapto de sua irmã, Marta Ochoa, pelo grupo rebelde M19, os irmãos Ochoa convocaram a criação de um grupo paramilitar, que acabaria por mudar o rumo das disputas na Colômbia. Os irmãos Ochoa nunca foram reconhecidos como menos bélicos. Ao contrário de outros capos, eles preferiam refletir, conversar e resolver as questões de forma mais pacífica. De acordo com informações de autoridades estadunidenses, os Ochoa controlavam cerca de 30% de toda a coca exportada pela organização de Medellín, e há rumores de que, no início, eram eles os verdadeiros chefes de Pablo. Nosotros creíamos que ya habíamos pagado francamente, honestamente, y no, los americanos no dejan que este negocio se acabe, ellos quieren que este negocio siga, es un negocio que les produce mucha plata, entonces no lo dejan acabar. Após anos de clandestinidade, perseguições e longe de suas famílias, os irmãos Ochoa começaram a considerar a possibilidade de se entregarem. Foi Dom Fábio, o pai deles, quem os chamou e disse que aquele era o momento de assumir a responsabilidade pelos erros cometidos. Eles não hesitaram em obedecer e, ao contrário de Pablo, confiaram nas promessas do governo de César Gaviria de que não seriam extraditados. Os 3 se entregaram em datas e locais diferentes. Primeiro foi Fábio, depois Jorge Luiz e, por último, Juan Davi. Jorge Luiz foi condenado a 8 anos e 4 meses de prisão.
Além de ter que pagar uma multa de 100 salários mínimos e entregar ao governo colombiano a Fazenda La Clara, avaliada em 2 bilhões de pesos na época. Sua sentença foi reduzida em 34 meses, devido ao trabalho e estudo durante o período de encarceramento, além da entrega de outras propriedades e benefícios concedidos em decorrência da visita do Papa à Colômbia. Ou seja, o segundo homem mais importante dentro da organização de Medellín, considerado a segunda maior figura mundial no contrabando de ouro branco pelas autoridades da Colômbia, Estados Unidos e Europa, acabou cumprindo menos de 6 anos de prisão, e daí em diante, até os dias de hoje, ele se encontra livre e vivo. Juan David Ochoa cumpriu 5 anos de pena. Viveu tranquilamente até julho de 2013, quando faleceu em Medellín devido a um infarto. O irmão mais novo, Fábio, também cumpriu 5 anos de prisão e foi liberado em 1996. No entanto, parece que ele tentou continuar envolvido com o negócio do contrabando após sua liberdade. Após ser libertado e saldar sua dívida com a justiça colombiana, Fábio Ochoa acabou novamente preso, junto com 32 contrabandistas, durante a Operação Milênio, realizada em 1999. A operação foi executada simultaneamente em 3 cidades colombianas, além de ações no Equador e no México. No entanto, a família de Fábio Ochoa afirma que tudo não passou de um plano orquestrado pelas autoridades dos Estados Unidos para extraditá-lo. Cuando ellos vinieron a hablar con Fabio, mi hermano, era proponerle que él volviera a participar en el narcotráfico, que ellos le facilitaban los medios para que volviera a montar un negocio, rutas del narcotráfico, con la condición de que él invitara a otras personas para ellos poder hacer lo que ellos llaman positivos, para que se les infiltrara la mafia rusa. A cambio de condonar sus deudas con la justicia norteamericana, lo invitaban a servir de carnada a la mafia rusa y en represalia por haberse negado, ahora lo quieren extraditar. Ele foi extraditado para os Estados Unidos em setembro de 2001 e sentenciado a mais de 30 anos em uma prisão dos Estados Unidos. El Estado se comprometió en que no seríamos extraditados, siempre y cuando no volviéramos a meternos a delinquir. Fabio en ningún momento volvió a delinquir. Recentemente, em dezembro de 2024, Fábio Ochoa retornou para a Colômbia após cumprir cerca de 25 anos de sentença. Agora todos os olhos da Colômbia estão voltados a ele, curiosos em saber se o caçula dos Ochoas irá voltar ao submundo. Roberto Gaviria, conhecido como Ozito, foi o irmão mais velho de Pablo e teve uma vida marcada por sua carreira como ciclista antes de se envolver com o contrabando. Ele foi um dos ciclistas mais promissores de Antioquia em sua geração. Competiu em corridas contra grandes nomes como Cochise Rodrigues e Ñato Soares, e por volta de 1965 chegou ao top 10 na Volta à Colômbia, na Volta ao Táchira e no Clássico RCN. Em um único ano, acumulou mais de 30 vitórias em competições menores. Também exerceu a função de treinador de equipes antioquenhas e dirigiu times em competições no Equador e na Venezuela. Seu apelido, Ozito, surgiu de uma particularidade durante uma corrida, quando ele chegou totalmente coberto de lama, o que levou um jornalista a compará-lo a um urso. Roberto Gaviria fundou em Manizales uma oficina que rapidamente ganhou fama, a Bicicletas Ozito. Seu objetivo era criar quadros de bicicletas que se assemelhassem aos das renomadas marcas italianas, o que ajudou a estabelecer sua reputação no mercado. Inicialmente, Roberto vivia de sua fábrica de bicicletas, mas o crescente fluxo de dinheiro proveniente das atividades ilícitas de seu irmão Pablo acabou influenciando suas decisões. Acredita-se que Pablo tenha visto nas bicicletas de Roberto uma forma de justificar os grandes volumes de dinheiro que chegavam a ele, provenientes do contrabando. Juntos, eles começaram a planejar a criação e o patrocínio de um time de ciclismo capaz de competir na Europa. Essa ideia não se limitou apenas ao ciclismo. Ela também se expandiu para o automobilismo, formando um time que representava tanto o esporte quanto os negócios ilícitos de Escobar. A criação do time Ozito marcou uma tentativa de Roberto de conectar seu amor pelo ciclismo com o crescente império financeiro que seu irmão estava construindo. À medida que seu irmão Pablo ascendeu no mundo do contrabando,
Roberto se tornou uma figura-chave dentro da organização de Medellín. Inicialmente, ele começou fazendo favores para Pablo, gerenciando a logística do império mafioso e supervisionando os sicários que realizavam o trabalho sujo. Seu envolvimento no contrabando foi um reflexo da crescente influência da organização. Roberto desempenhou um papel fundamental dentro da organização de Medellín, especialmente após a queda de seu primo Gustavo Gaviria, também chamado de León, que foi considerado o cérebro financeiro e logístico da organização. Quando Gustavo foi dado de baixa pelas autoridades colombianas, Roberto assumiu oficialmente seu cargo como chefe de finanças da organização. Yo lo único que hacía era hacer caletas para guardar documentación, para guardar dinero, eso sí lo hice yo. Esas caletas de escritorios, de mesas, de paredes, de cuartos enteros. Em 21 de junho de 1991, 2 dias após Pablo e alguns de seus homens se refugiarem na prisão La Catedral, Roberto também se entregou, acompanhou seu irmão na prisão, fugiu e passou a viver de forma clandestina ao lado dele. Seu segundo encontro com a justiça ocorreu em outubro de 1992, quando se entregou junto a 2 de seus subordinados, Popay e Otoniel González Franco, conhecido como Otto. O ataque feito a Roberto em 18 de dezembro de 1993 foi realizado por meio de uma carta explosiva, enviada em um envelope de Manila, entregue através dos correios urbanos em seu nome, com o remetente identificado como a Procuradoria da Nação. Esse tipo de correspondência não é revisado nas prisões. O envelope explodiu assim que foi aberto por Roberto, resultando na perda parcial de sua visão e audição. Acredita-se que o golpe tenha sido orquestrado pelos Pepes, um grupo que perseguiu implacavelmente os aliados do patrão de Medellín. Roberto cumpriu pouco mais de 10 anos de prisão e, desde que foi libertado, se viu envolvido em algumas situações bastante peculiares. Primeiramente, Juan Pablo o acusou de não ter um bom relacionamento com a esposa de Pablo e seus filhos. Ele também o acusou de estar envolvido, junto com Herminda Gaviria, na suposta traição contra eles, a qual já foi exposta em diversos vídeos aqui no canal. Me arrepiento en ciertas cosas. Me arrepiento no en haberlo acompañado, sino en haber sido víctima del gobierno colombiano que me hizo llegar a ciertas situaciones para poder proteger mi vida. Parece que Roberto gastou boa parte da fortuna que conseguiu nos tempos da organização de Medellín, pois nos últimos anos ele tem tentado tirar proveito da fama e do interesse que o nome de seu irmão ainda gera, a qualquer custo e de maneiras bastante questionáveis. A casa onde vive, próxima ao povoado, foi transformada em um museu, onde ele realiza tours, compartilhando histórias sobre Pablo e toda a família, embora essa propriedade tenha enfrentado problemas com as autoridades recentemente. Atualmente, ela está fechada. Ele também criou, junto a um empresário sueco, a marca Escobar Inc., com a qual realizaram algumas iniciativas. Em 2019, lançaram o produto Escobar Food, um smartphone que foi vendido como uma inovação, mas que acabou se revelando uma fraude. Na realidade, os aparelhos eram celulares de outras marcas, apenas encobertos com adesivos e placas douradas com o logo de marca de Roberto. Eles tinham preços acessíveis, mais baixos que os modelos originais, mas os produtos, vendidos pela internet, nunca chegavam aos compradores. Além disso, Roberto processou uma das empresas de Elon Musk e também processaram a Apple e a Samsung, além também da Netflix. Toda essa operação envolvendo a empresa fundada claramente foi ideia do suposto empresário sueco, que viu a oportunidade de lucrar, utilizando o nome do capo mais famoso da história. Roberto, sem se preocupar com escândalos ou consequências, aceitou. Nosotros también fuimos víctimas, y a todas las víctimas, del lado de allá y del lado de acá, a todos les hemos pedido disculpas, les hemos pedido perdón y les hemos dicho lo más importante: olvidar es muy difícil, pero perdonemos para que en Colombia podamos vivir en paz. Por fim, assim como esses, há muitos outros homens que foram parte da disputa entre as grandes organizações de contrabando das décadas de 80, 90 e 2000 e que possuem histórias intrigantes e, claro, veremos mais adiante aqui no canal.
Salve família! E assim, concluímos nossa jornada pelas histórias de figuras que marcaram uma época de excessos, caos e controvérsias no submundo colombiano. Cada um deles desempenhou um papel crucial em uma história que ainda ressoa até hoje pelo país do café, seja pelas escolhas que fizeram, pelas alianças que criaram ou pelas disputas que enfrentaram. O que você achou dessas histórias? Qual delas mais chamou sua atenção? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quer continuar explorando os segredos e as tramas desse universo tão intrigante, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e da loja nos comentários fixados. Considerem se tornarem membros do canal, a ajuda de vocês é fundamental para nós. Obrigado por assistir até aqui e fazer parte dessa comunidade apaixonada por histórias reais e cheias de impacto. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.